É isso aí, sente-se à mesa, tá começando mais um Proposições. E hoje, meus amigos, esse de número 34, a gente tá aqui muito animado para poder ter esse tempo de conversa, um dos assuntos que a galera mais pede. E foi bom, porque a gente emendou isso com um grande amigo que já teve aqui, foi um dos primeiros convidados. E depois de alguns meses, a gente consegue reunir com ele de novo, a produção fica louca. Senhoras e senhores, com vocês, ele, André Galina. Ajuda aí, Doguinha. Caramba! André Galina, senhoras e senhores. Não vamos falar de futebol. É só sobre o tema mesmo, tá bom? Graças a Deus. Tá bom? Benção, nós dois gostamos muito de futebol. Eu vi o seu episódio lá que você gravou com os meninos do Hub Sport. Você viu? Claro, eu gosto de futebol. Meti uns gols lá, hein? Foi bom. Também o nível ali tava caótico, né? Pelo menos o goleiro depois foi pra minha igreja. Será? Converteu? Ele, Benção, hein? Já era convertida. Mas se apresenta aí, meu irmão. Fala um pouquinho de você, da sua história. A gente já gravou junto, hoje a gente vai falar especificamente sobre o seu livro, mas fala aí, quem é o André, quantos anos, onde tá, onde vive, o que faz, o que come. Que isso, hein? Gente, que prazer estar aqui. Eu sou o André, tenho 34 anos, sou casado com a Esther, minha esposa maravilhosa, e temos 4 filhos. A Ana, a Duda, o Bernardo e agora o Mateu, que está aí, né? Tá no ventre. No forno. Quantos tá no meses forninho. já? 6 meses já. Ah, tá muito perto. 6 meses. E tenho o privilégio de pastorear a igreja Dínamo Santo André, fazer parte daquela igreja maravilhosa. E sou amigo desse cara precioso aqui. E aí, gente? E tô muito feliz de estar aqui com vocês na proposições aqui desse podcast lindo. Tá certo, cara. Obrigado de novo. Você é o primeiro a repetir, viu? Primeiro que volta? Primeiro que volta. Bom, isso aí é um bom sinal. Um bom sinal, graças Bom a Deus, né? Cara, a gente tá assim... Você viu aí o momento que a gente tá vivendo. E já vou emendar no tema, que é o tema do seu livro. Que eu já tenho até uma proposta pro seu segundo livro. Depois a gente conversa sobre isso. É isso aí. Espera você descansar desse aí primeiro. Mas é que a gente tá em obras aqui, vocês também lá. E você viu aí como que tá a nossa comunidade. Tô até meio... A gente vai pisando aí, vai sujando. Mas uma das coisas que Deus tem falado muito no nosso coração é que, para além das obras físicas, que exigem muito esforço, a gente está crendo que Deus está realizando no nosso coração uma grande obra. Essa ideia de nós não nascemos prontos, o Espírito está renovando a gente e a gente quer aproveitar esse momento para realmente revisitar alguns fundamentos da vida cristã. E Deus te dá uma graça aí no final desse ano, né? Quando você começou a falar sobre esse tema e você colocou esse título aí, depois o Douglas dá um close aí, você, que é esse livro que você acabou de lançar, tá quentinho, acabou de nascer o filho, faz poucas semanas, né? Ó, gente. Ele apenas discípulos. Foi, Douglas? Deu um close bonito? Já dá um corte? Olha aí. Aí sim. Como seguir a Jesus hoje. Eu vou aqui no seu livro. Esse é meu, né? Esse é seu. Tá bom. Tá até com dedicatória já, porque sabe que o Daniel é muito especial, né, gente? Não, e eu vou ler porque eu tenho uma proposição para fazer para você. Mano, primeira coisa, a gente vai falar só sobre essa questão do discípulo. Eu entendi a proposta, você me mandou lá, eu dei uma olhada rápida e escutei aquela sua pregação, que é um momento que você trata com a igreja, etc. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção no título, porque você sabe, eu gosto de livro e tento trabalhar bastante livros com amigos. E quando a gente vai colocar o título, para mim, é uma das horas mais difíceis. Eu não sei se na editora como foi, se há muita interferência, se isso já estava no seu coração. Não, foi zero interferência. Zero interferência. E como que nasce esse título? Porque ele pode ser muito mal interpretado. Apenas discípulo. Quando que nasce no seu coração? E quando você falou, não, eu quero correr esse risco de ser mal interpretado. Porque foi de propósito. Foi de propósito, Então fala sobre isso. Na verdade, o assunto explodiu no meu coração quando eu estava lá em Tanque Novo, no sertão da Bahia, em missão, com meus filhos, pequenininhos esse ano mesmo, a Esther, e 30 irmãos da nossa igreja. Povoados ao redor de Tanque Novo, é um dos povos menos alcançados do Brasil. Eu fui nas casas lá e... Tanque Novo é uma cidade. Tanque Novo é uma cidade e ela tem 100 povoados, cerca de 100 ao redor.
Mas é ao redor distante, assim. A gente ia indo nos... Sertão. Sertão. Então, enfim, coisa muito precária mesmo. Não é pobreza, é miséria, né? Sim. Mas a gente tem irmãos lá, já tem missionários lá de Santo André, da Dínamos lá já, morando. E tem um irmão lá, o pastor Estevão, que tá lá. E aí, estando ali, eu sempre meditei muito, falei muito desse assunto de seguir a Jesus radicalmente e ensinar outros a seguirem a Jesus. Sempre estive envolvido também nesses movimentos de acompanhar pessoas, aconselhar pessoas, discipular pessoas. Mas estando lá e lidando com missionários, vendo com esses pastores das comunidades quilombolas, eu vi que a gente tá sofisticado demais, cara. Não no sentido só financeiro, de bens, não foi esse o ponto, mas muito mais do ponto de nossas demandas para ser igreja. Ficou difícil ser igreja, né? Aí lá o que explodiu foi simplesmente discípulos. Sim. E aí eu preguei em junho, acho que foi em maio ou em junho na nossa igreja, uma mensagem, simplesmente discípulos. Sim. E por quê? E simplesmente até mais fácil de entender. Sim. E seria o título inicial, simplesmente discípulos. Em outras palavras, é isso que nós somos, cara. Seguidores, alunos de Jesus. Sim. Então a gente tem que seguir Jesus, não tem que inventar moda. Sim. E seguir Jesus é estar onde ele está. Fazer o que ele está fazendo. E aí eu trouxe uma mensagem falando de simplicidade, desprendimento, renúncia, coisas que eu vejo que são inerentes a um seguidor de Cristo. Quando eu termino de pregar, um irmão na nossa igreja falou, eu vi um livro, e eu já estava no coração. Mas eu, cara, falei pra minha esposa, mas, escrevi um livro agora, no meio do ano. Ano que vem eu escrevo. Aí vem o pastor Daniel Júnior, que é o meu líder também, meu cunhado, um cara visionário, um cara... Falou, André, a gente precisa de um livro esse semestre para a família Dínamos. Nós temos hoje 14 igrejas. Para nós jejuarmos e ter um tema. E para mim é você que tem que escrever. E vamos falar sobre discipulado. E a gente estava discutindo com os pastores há algumas semanas sobre o discipulado como modelo de acompanhamento. A gente pode conversar sobre isso também. Sim. Que eu amo esse assunto. Inclusive eu vou tratar no final do livro do assunto também. Para dar uma resposta depois de fundamentar teologicamente o que é ser discípulo. Bom, tô falando demais já, né? Não, manda bala. Mas aí... E aí, então, quando eu prego, um rapaz profetiza e o Daniel fala, eu falo, tem que escrever, ué. E aí eu me retiro. O Daniel já tinha consciência do assunto discipulado no teu coração? Ou foi mais uma confirmação de Deus? Tipo, caramba, até o Daniel falou sobre o mesmo tempo. O Daniel não sabia do simplesmente discípulo, de nada. Nem que eu tinha pregado, nada. Então, não tinha escape pra você. Não tinha escape. E aí eu entendi em Deus, aí Deus falou comigo. Não só com as confirmações, mas no meu coração mesmo. Aí só que quando eu decido escrever, a gente tava bem diferente pras férias, ali em junho. E a Esther descobre a gravidez e começa a passar muito mal. E eu tinha se fosse para entregar mesmo, para jejuar com a igreja, com o livro, que é onde eu poderia difundir mais a mensagem, eu teria que correr com a escrita, cara. E aí eu falei, difícil, será que eu consigo? Isso é difícil. E aí eu me mergulhei mesmo, foram várias madrugadas. E eu dormia 2, 3 horas por noite. E eu juntei um montão de livros, que eu já tinha, alguns que eu tinha lido, outros que eu não tinha lido. Stott, Bonhoeffer, Piper, desde a parte mais teológica, mais devoção, que eu queria tocar um pouco nisso, mas também a parte prática, Jonas Madureira. Tem um que chama Eu Discípulo, não sei se você chegou, eu tenho esse livro, eu esqueci, eu vi tanto livro bom sobre esse assunto, cara. Eu vou lembrar de falar. Quando eu vi, eu falei, não vou escrever não. Tem muita gente que escreveu bem pra já. Pra quê, né? Pra quê? Eu sempre tive essa coisa, sabe? Não, deixa eu ser discípulo. Aí simplesmente virou apenas. Aí eu falei, quando virar apenas, eu falei, não pode ser no sentido de, poxa, isso é pouco. Mas isso é tudo. Então não é isso é pouco, isso é tudo. Tudo que ele nos pede é seguirmos os seus passos. Sim. Se contente em ser um seguidor. E o resto vem no processo. Não, você falou isso. Então é apenas de maneira simplicidade e radicalidade. Sim. De você não se distrair com outras coisas na vida cristã. Sim. Siga Cristo como um então, seguidor. Apenas o da sua totalidade. É suficiente, né? Suficiência, totalidade, radicalidade. E não de coisa pouca, coisa pequena. Sim. Eu escutei uma pregação sua, tá no começo do livro também. Acho que na apresentação, consegui ler um pouco. Você fala do termo discípulo e você traz um resgate daquele termo, daquela ideia do Talmud. Eu acho que é interessante você explicar um pouco disso, assim, porque a gente escuta muito falar sobre discipulado, mas como a igreja ficou complexa, discipulado ficou quase uma classe de novos membros, uma classe para o cara saber o que a gente pensa de teologia. Perdeu-se o sentido natural, assim. Quando você mergulhou nesse termo e você
descobriu essa raiz de fato, você até cita aquela coisa hebraica, aquele que come a poeira, aquele que vem literalmente, que segue os passos, assim. Como que foi esse choque? Então explica um pouco do termo e quando você revisitou esse termo naquela origem mais judaica, quanto que isso significou, assim, pro teu coração? Para mim é muito importante resgatar o sentido original do que a Bíblia nos expõe, né? Sim. Porque assim, 2 milênios tem tem um Cultura, ruído muito grande, cultural, linguístico, em vários aspectos, né? E eu confesso assim, sempre me incomodou muito a gente tratar discipulado como um assunto novo dentro de modelos de igreja para transmitir uma visão de um pastor, transmitir a visão de um ministério. Doutrinação. Catequese, quase uma catequese. Doutrinação e às vezes até cerceamento do pensamento. De modo que quando alguém pensa diferente, isso aí não é discípulo, hein? Quando alguém vê você com a camisa igual do pastor, isso é discípulo, hein? Só que, cara, a gente é discípulo de Jesus, né? E aí, no termo resgatado, quando Cristo chama discípulos, que viram apóstolos, que o discípulo é pra dentro, o apóstolo é pra fora. Sim. Mas ele só é apóstolo quem foi discípulo. E é apóstolo porque continua sendo discípulo. E a evidência que faz discípulo de Cristo. E de fazer discípulos, sim. Ensinando o que eu ensinei. Sim. Não ensinando o que vocês acharem. Sim. Então eu queria ir pra origem, ensinar a palavra, ensinar Cristo. E acho que você falou mesmo, o Talmud, né? Ou alguns chamam de Talmud, são variações da mesma palavra. É justamente o seguidor, aluno. É o aprendiz. Aprendiz. E era muito forte na cultura judaica que Jesus e os discípulos estavam imersos. Eles também transmitem isso, porque a igreja é chamada de comunidade dos alunos. Ou seja, no que eles estão perseverando? Na doutrina dos apóstolos. Sim. Então, eu quis resgatar isso pra gente ser isso mesmo. Olha, eu tô andando com Cristo ressurreto, e aí eu me vali muito de livros do Eugene Peterson, por exemplo, quando ele fala de Viva a Ressurreição. Livros de formação espiritual, Dallas Willard. É o Cristo ressurreto, me relaciono com ele em primeiro lugar. Mas também através de pessoas mais maduras. Sim. Naquele princípio de Paulo, né? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Sim. Então a gente não pode reproduzir, eu não quero reproduzir Andrés, Daniéis, mas reproduzir cristãos. E aí quando os discípulos são chamados de cristãos, pequenos cristos, é porque eles estão sendo fiéis ao termo original do discipulado. Então foi muito nisso. Eu escutei você falando dessa inversão. Você cita quantas vezes a palavra aparece? Se eu não me engano, 272, alguma coisa assim? Eu acho que são 146 vezes no Novo Testamento que a palavra matetes aparece. E menos a palavra cristãos, que se eu não me engano, 3 vezes. E você fala, e essa parte eu gostei demais. Você falar dessa inversão que se tem hoje, assim. Essa crise entre esses dois termos. Expõe um pouco, que foi tão gostoso te ouvir em relação a isso. Eu acho que o ponto é assim, a gente acredita que primeiro eu me torno cristão para depois me tornar um discípulo. Ou seja, eu confessei Jesus, eu sou cristão. Cara, no termo religioso, cristianismo, tá certo. Você é considerado um cristão, você está compondo as fileiras de uma religião. Sim. Mas no sentido bíblico, eu sou chamado de cristão pela minha semelhança a Cristo. E eu sou semelhante a Cristo depois de segui-lo. Eu não me pareço com o que eu não contemplei. Eu sou o que eu admiro, o que eu contemplo, o que eu estou de perto. Então, a gente tem uma ideia de que eu posso ser cristão sem ser discípulo. Eu não acredito nisso. Eu rompi com essa ideia. Graças a Deus. Não há cristãos Amém. que não seguem a Jesus. O que há então? Fãs. E aí, multidão. Cara, esse termo seguidor foi corrompido por causa das redes sociais. Sim. A gente segue pessoas que a gente não conhece pela rede social. Mas o seguir da Bíblia não é esse seguir. É o comer a poeira, né? É comer poeira. Perto. Então o Talmud, ele estava tão perto, né? Os Talmidim, né? Que Talmidim é o plural de Talmud, né? Então os Talmidim, aquela classe, não via uma vez por semana, cara. Não. Tinha que conviver. Tinha que ser confrontado. Tanto que a palavra, quando na origem lá, na questão judaica, e foi a mesma coisa que Jesus fez com os discípulos, quando Jesus chama um discípulo, é a mesma palavra que era usada pelos mestres, pelos rabis, que é siga-me. Então, vem e segue-me. Não é
Não é vem aprender, ou vem ouvir, não, é vem... Ouvir, aprender, tá dentro do seguir. Tá dentro do seguir. Mas essa confusão que você trabalhou bem, que tá matando a nossa geração, a gente aprende, não tem problema, mas é um problema. É um problema. Pode ser bom, mas pode ser muito ruim. É um problema. Porque o que tá acontecendo com a nossa galera? A gente segue nas redes sociais e absorve todo o conteúdo de pessoas que a gente nunca sentou junto. E o pastorzinho que tá lá comendo grama, se matando para oferecer a vida dele, a gente congrega naquela congregação fisicamente, mas só bebe de outras fontes. E eu não estou dizendo que é um problema, mas às vezes a vivência com esse pastor, talvez ele não tenha o mesmo conteúdo do que o irmãozinho da internet, às vezes até porque o irmãozinho da internet nem igreja tem. Então ele tem tempo para estudar mais do que o pastor. O que eu acho assim que a gente tem perdido, e você trabalhou muito bem aí na introdução, nos primeiros capítulos, essa ideia de que é uma exigência do ministério de Jesus. A igreja evangélica formada por Jesus, a igreja cristã, é uma igreja que não se tem uma busca individual. A espiritualidade passa, ela percorre, ela é encontrada em alguém. Eu preciso de alguém para viver esse negócio. Então, para perdoar, para falar de perdão, eu preciso que alguém me ofenda. Então, tipo, Jesus fez um esquema que não dá para ser uma busca individual. Eu lá no monte a vida inteira, querendo ouvir Deus a partir de alguma coisa. Não, é a partir de alguém. Então, quando Jesus vai lá e fala para Pedro, que é o que eu vou chegar lá no Pedro, que é o que você mais usa, assim, né? Dos discípulos, é o que você mais cita, assim, né? Jesus chega no Pedro e fala: Pedro, é o seguinte, cara, vem e me segue. E o Pedro fala: claro, porque, claro, tem toda a tradição judaica, ele queria, já tinha passado um momento, Pedro já tinha perdido a idade de seguir um rabi, é claro que ele vai seguir Jesus e ele vai viver com Jesus. Tem um texto que eu meditei muito, você fala muito do Pedro andando sobre as águas, aí você pode dar uma pincelada, porque é até um dos subtemas, assim, vou dizer assim, do teu livro. Mas tem outro texto que também Jesus passa por uma tempestade, que eu fico assim, pensando, André, não sei ainda traduzir, mano, mas eu lanço a semente, você pensa mais aí. Que é aquele texto que Jesus está dormindo, né, no barco. E eu fico imaginando os discípulos, tipo, nós estamos afundando aqui, vamos morrer, e agora Jesus está dormindo. Quem vai acordar ele? Sabe? Então, assim, você está entendendo o que eu estou dizendo? Seguir um mestre é ter intimidade de poder acordá-lo. Uhum. Não é só repostar o que ele prega. É isso. É estar com ele e ter que acordar. Ontem eu fui lavar o carro aqui, e eu fui buscar o carro, o rapaz lava jato, acho que pegou no sono, tá cansado, tadinho. E ele tava dormindo pesado. Aí eu fiquei assim, cara, como é que eu acordo o cara, meu? Fiz bati palma, o cara não acordava. Você não tem intimidade. Mas os discípulos tinham intimidade suficiente para acordar Jesus. E o sono dele tava pesado. Porque o barco tava quase afundando e o Jesus estava dormindo. Então Jesus dormia pesado. E o Pedro, alguém teve que ir lá e chacoalhar Jesus, no sentido de acorda. E poder falar, você não se importa que perecemos? Você não, literalmente, tá dormindo. É um nível de liberdade maior ainda, né? O cara acorda e você questiona o amor dele. Você não te importa? Você questiona o cuidado. Eu tô andando com você é o responsável da embarcação. Você que mandou ir pro outro lado. Você não te importa que vai todo morrer, tá tudo bem. Tá tudo Parece bem. Mulher quando pega no pé do marido, né? Não te tá importa. Tudo bem, você não importa? Não te importa. Tá acabando a comida, você vai fazer compra? Eu aqui, vamos morrer e você tá dormindo. Mas aí, por um lado, passa quase por uma falta de respeito. Mas se você olha na ótica de alguém que come do mesmo prato, até o princípio de traição, aquele que põe a mão num prato, aquele que tá comigo, aquele que tem parte comigo. Então hoje, essa coisa da rede social, você trabalhou muito bem, e ela desassociou. Para mim, tanto faz. As pessoas viraram livros. Eu consumo de alguém que eu não sei, nem se ele agride a esposa, sabe? Aí depois a gente tem que ficar todo mundo refém, pedindo desculpa, porque a gente ficou recomendando livros de pessoas que, na semana seguinte que a gente recomendou, cai num escândalo e etc. Então, esse teu resgate, mano, eu fiz muita questão, eu queria que você falasse mais do que eu agora, nesse sentido, assim, de
o efeito, a vida, a simplicidade, olhar para Jesus não só como uma divindade, mas tê-lo como um exemplo. Eu quero ser igual a Jesus. Eu quero fazer igual. Porque o sonho de um discípulo era se tornar como o mestre. Era ser igual a ele. Era se parecer com ele. Tanto que os discípulos são chamados de cristãos porque eles eram parecidos com Cristo. Então eles viveram isso. Hoje parece que Jesus virou alvo da nossa adoração, bênção por isso, mas ele já não é mais modelo, modelo da minha vida. Tipo assim, tanto faz se Jesus tem a simplicidade. Eu não quero ter compromisso com isso. Tanto faz se Jesus perdoa as pessoas. Eu não quero. Para mim é difícil perdoar. Tanto faz se Jesus era generoso. Não, eu não consigo ser generoso. Então, eu adoro Jesus, mas não tenho um compromisso com o caminho. Eu não tô no mesmo caminho que ele. Não tô comendo poeira dele. Eu acho que esse é o ponto mais enfático mesmo dessa mensagem. Para depois a gente poder, eu conseguir explorar com a igreja, com os cristãos, as relações interpessoais que são muito importantes entre nós, porque o discipulado vai acontecer também entre irmãos mais maduros e irmãos menos maduros, mas se Cristo não for o alvo e eu não tiver uma experiência pessoal com ele, a gente vai cair num grande problema, que é tentar imitar Cristo de longe. Esse seu ponto é maravilhoso, o cara pode acordar Cristo. Então, os discípulos eram discípulos porque tinham intimidade. Vamos ser sinceros hoje, é possível, por anos, frequentar um templo religioso, gostar de um pastor, gostar de pregação, gostar de músicas evangélicas, gostar de liturgias, trocar de igreja, né, passar por classes de doutrinações, igrejas boas, igrejas não tão boas, mas enfim, a igreja para todo tipo de gente. Mas uma urgência no meu coração que veio é possível ver tudo isso sem uma relação com Cristo mesmo, sabe? Aquela ideia de ter um livro que se difundiu muito, né? Eu tô aqui, vou lançar polêmica aqui. Em meu lugar, o que Jesus faria? É o que eu não acredito do discipulado, que eu em seus passos, eu imagino, isso aí. Bombou. Tá, então. Virou filme, pô. E assim, não, assim, eu acho que sociologicamente falando, difundir a mensagem, tem vários benefícios, brilhante, o autor em vários aspectos, mas o assunto, para mim, ele prejudica o assunto do que eu creio que é discipulado. Porque o que eu proponho, inclusive, no livro, logo no começo? Discipulado não é o que eu vejo Cristo fazendo pelos outros e faço pelo outro também. Quando Jesus, em João 13, lavou os pés dos discípulos, ele habilitou eles a lavar uns dos outros. Então, a menos que você tenha os seus pés lavados, você pode sair lavando o pé de alguém. Será que você já teve os seus pés lavados por Jesus? Você teve uma experiência pessoal com Jesus? Então, essa experiência pessoal com Cristo e relacional com Cristo a ponto de poder acordá-lo na sua vida de oração, cadê o Senhor na minha tempestade? E eu ouvi dele. Tanto que Pedro falou, não, café, não. Só porque eu tô quieto eu não existo? Jesus só quer dizer que Pedro, quando o seu pai tá quieto, seu pai não existe? Sim. Então eu quero propor que todo cristão tenha acesso pelo novo e vivo caminho à sala do trono da graça, a pessoa de Cristo, o Cristo ressurreto. E eu vou ter experiências com ele na presença na figura de pastores, vou. Mas eu tenho que ter uma relação pessoal e mística com ele. Então eu faço um apelo a essa teologia mística da relação pessoal com Cristo. Se você no seu quarto se trancar agora e clamar, você vai encontrar Jesus. Ele tá querendo ser encontrado. Eu me encontrei com Jesus assim. Eu prego com paixão, com lágrimas, porque desde os meus 16 anos eu me encontro com Jesus pessoalmente. E desde que eu fecho a porta do meu quarto, parece que o ar fica pesado e eu vou pro chão. É uma coisa sobrenatural, uma experiência transcendente. No espírito. Mas que, como Paulo falou, eu quero sentir no meu corpo o poder da sua ressurreição. Ele tá aqui agora, ele prometeu, onde 2 ou 3 estão, ele tá aqui agora, tá aqui nessa conversa. Só que a gente tá muito, a gente tá pelo que vê, pelo que toca. Então eu acho que a gente é uma geração sensitiva, estética, externa, que aprendeu a seguir pela rede social. Então nosso conceito de seguir é admirar de longe. Então eu não quero saber o que em meus passos faria Jesus. Eu quero que ele faça em mim. Isso me dá autoridade para fazer por outros e para obedecê-lo. É uma parada meio assim, sabe? Sim, faz muito sentido, porque Pedro, quando falou, não, Senhor, não quero que você me lava, Jesus falou, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então, você precisa passar por isso para que você entenda mesmo e faça. Isso. E depois ele disse, vocês entendem o que eu fiz? É a pergunta mais legal. Então, peraí, ele quer que você entenda depois de desfrutar. Você precisa entender para depois receber. Evangelho é mais sabor do que saber. É primeiro sabor, depois saber.
É uma experiência. Provar e vede. É uma experiência que faz sentido. Mas é uma experiência. Eu me converti 16 anos e comecei a ler a Bíblia e não sabia nada. Eu brinco, né? Eu achava que Apocalipse era um cara. Que Gênesis era outro. E eu fiquei procurando o livro de André. Apocalipse é bem sinistro. Quando eu era criança, eu fiquei sabendo que... Eu lembrei do cara do X-Men, né? Quando eu era criança, eu sabia que tinha um discípulo que era o André, um dos apóstolos. Então, eu comecei a procurar o livro de André, porque eu... Seu nome, como que não vai ter? Caramba, jurava, porque pra mim, cada livro era de um discípulo. Tinha 12 livros na Bíblia, sei lá. Sei lá, não tinha nada. Quero te mostrar assim, eu não fui catequizado em nada, nem na católica, nem na evangélica. Sim. Eu fui um ateuzinho meia boca com 15 anos. Sim. E como que tem sido... E foi essa parada, sabe? Você colocou aí essa sua experiência. E é um caminho bem assim, né? Bem complexo, entre aspas. Porque ao mesmo tempo que todos nós, pelo Espírito, temos que ter esse momento de oração, seja o nome que a pessoa quiser dar, de devocional, de meditação, seja com música, sem música, isso é preferência de cada um. Mas, ao mesmo tempo, quando Jesus foi trabalhar a ideia de como é que isso se passa, então a gente está conversando, não são críticas, mas a gente aprendeu muito de uma escola mais teologicamente dizendo, mais do Evangelho de Mateus do que do Evangelho de Marcos do que do Evangelho de Mateus. Por quê? O Evangelho de Marcos, a grande comissão é ide e pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho de Mateus é ide, fazei discípulos de todas as nações. Então, o Mateus é mestre, o Marcos é evangelista. Então, eles escrevem a partir de si. E a igreja brasileira se apegou mais ao ministério de Marcos, que é a cruzada, que é o apelo depois do sermão, e tudo isso cabe na igreja. No entanto, o mestre fica doido. Claro, mas há um lugar do discipulado, por isso que quando você lançou seu livro, sim, eu fiquei muito feliz, porque esse assunto, ele saiu das nossas rodas. Então a gente fala de música, de eventos, de igreja. O próprio Descende é um ministério do envio missionário, e é uma bênção, entendeu? É uma bênção, tá lá, os irmãos estão indo. Essa ousadia é linda, né? É lindo, só que a igreja local, ela precisa aprender o que é o discipulado. A bênção da comunhão, a bênção de andar com alguém, a bênção de ser discípulo de Jesus, mas ter a referência de alguém, como é o Dênio na sua vida. É isso. Então você é um discípulo de Jesus, mas você comeu a poeira do Dênio. É isso. Você entendeu? Tem marcas no Dênio que tem marcas em você que são da vida dele. Isso. E isso é normal. O que me intriga no movimento evangélico brasileiro hoje é que as pessoas não têm mais a marca, não tem mais o cheiro do outro. Sabe? Ele não se parece com o outro. Você ouve você falar, um cara que nunca te ouviu e gosta do Dênio. Ele vai falar assim, esse cara deve ser amigo do Dênio. Entendeu? Porque há marcas em vocês. E claro, a inspiração do Dênio pai. Então assim, e não tem nada a ver porque vocês são parente hoje. Isso já era na vida de vocês antes. Isso. E hoje parece que a busca, as pessoas estão ficando nessa primeira esfera, porque eu fico até meio nervoso. Nessa primeira esfera, que é magnífica, que é entrar no quarto e ter um momento com Jesus, mas depois eu preciso sair dele e eu preciso seguir alguém que segue Jesus, obviamente. Eu preciso sentar com alguém, eu preciso partir o meu pão, eu preciso ser seguido e ter pessoas que me seguem. Então, todo discípulo foi chamado a ser e fazer. Entendeu? Você entende mais do que eu. Exatamente. O discipulado ele precisa ser compreendido sob duas perspectivas. Primeiro, como um ato de seguir a Cristo. Pronto. Segundo, ato de ensinar outros a seguir a Cristo. A prova que você segue a Cristo está ensinando alguém a seguir Cristo. E está seguindo alguém, não só Cristo. Porque Cristo é a cabeça de um corpo. Então, se eu estou seguindo Cristo, eu estou no corpo. Sim. E estar no corpo é estar ligado.
ligado mesmo, conectado. É o que você falou. Eu acredito nisso. Eu acredito que é um resgate, a santificação dessa relação de discípulo e discipulador é Cristo. Seguir a Cristo. Porque se eu seguir alguém antes de seguir a Cristo, eu ficar só parecido com alguém, eu vou ter expectativas de heranças humanas. Pô, o cara agora tem um cara que é melhor que eu, ele tá cuidando mais. Fica uma coisa infantilizada, Daniel. Uma coisa. E eu vejo muita infantilidade quando o assunto é discipulado nas igrejas. Movimentos celulares, meus filhinhos, mamãezinha, papaizinho. Controle. Controle demais, ingerência mesmo. O carro que o cara compra, a casa, o casamento. Não emancipa, né? O cara não deixa ninguém ser feliz, casar. Tem lugar que se você chegar com um relógio melhor, você tem. Não, como é que você vai ter um relógio melhor que o seu pastor? Celular melhor. Cada um tem um salário, cada um tem uma vida. Não, é muita infantilidade. Por quê? Porque não lançamos primeiro o fundamento original do discipulado, que é seguir a Cristo. E formar, né? E ser formado por ele e formar pessoas. Eu acredito. E aí me falaram, André, o que vem antes? Eu amadurecer em Cristo ou eu ganhar pessoas e cuidar? Eu falei, você nunca vai amadurecer sem ganhar e sem cuidar. Não dá pra dizer onde começa. Então, Jesus, lava os pés. A teologia do cenáculo eu abordo muito aqui no livro, que é a teologia de João 13 a João 17. Uhum. Só João fala disso. Só João. Porque João tava no peito. Né? Há controvérsias do discípulo que estava reclinado, né? Mas enfim, para mim é João. Não, mas é o João. É João, né? Falam que é Lázaro, alguns aí. Não. E assim, para mim é João. E João, de maneira muito, muito profunda, ele consegue anotar isso, cara. Então Jesus me entenda, gente, assim, eu vou levar ao caráter de Cristo agora, ao comportamento dele, algo que é humano, mas ele tá desesperado, entre aspas, se certificando que esses caras vão dar conta de seguir adiante. Não, então, ele sabe disso. Aí ele dá tudo ali, cara. Ele dá tudo ali. Tudo. Tendo amado os seus, os amou até o fim. E aí ele lava os pés. Vocês entendem o que eu fiz? Tá, agora a prova é que vão o quê? Fazer uns pelos outros. Uhum. E aí eu acho que a gente sai do quarto e vai pra mesa. Sim. Mas a mesa sem o quarto pode ser um engano. Eu sou discípulo do André, sem ser discípulo de Cristo. Sim. Essa é a maior desgraça. E também, nesse primeiro movimento que você falou, que eu posso ser discípulo do André. Sou discípulo de Cristo e sou discípulo do André. Eu vejo marcas do André. No entanto, esse ser e fazer, né? Essas duas esferas que não necessariamente precisam... Aí, tudo bem, alguém pode discordar de mim, mas eu acho que é uma coisa que acontece no mesmo movimento. Eu sou, eu faço, eu sou, eu faço. Em algum nível, porque né? parece que as pessoas precisam encerrar um ciclo. Ah, não, agora eu fui habilitado, agora eu posso fazer discípulos. E é mais triste que eu vejo nesse tipo de congregação, e não só nesses abusos mais agressivos, que nem você comentou aí, há coisas muito mais veladas, com negócio muito mais bonitinho, que não emancipa. Não emancipa. Não emancipa. O cara é discípulo e se ele sai de lá, ele perde a bênção, uma tipo de ameaça. É desonroso, rebelde. E ele precisa estar credenciado. Então, o que me chateia, assim, o que não é só uma chateação, é quase uma angústia. Te indigna, né? É uma angústia de ver que nós temos o Espírito, o chamado ao discipulado, eu creio que você acredita nisso, é para todo discípulo. Todo discípulo deve fazer discípulo. Sim. E infelizmente a gente colocou isso numa... Então, quantos membros normais, em termos de porcentagem da nossa comunidade, têm formado discípulos? Parece que frequentar a igreja, como você falou agora há pouco, já é suficiente, cara. Eu tenho uma rotina evangélica. Eu acordo, leio Café com Deus e leio escutando Morada. Tô falando coisas bem evangélicas, né? Todos são nossos amigos, então a gente pode falar. E depois eu escuto o Dizescope para ir pro trabalho, e então eu tenho uma rotina evangélica. Só que essa rotina evangélica não me formou Cristo. Então, assim, eu pratico a rotina, mas não fui formado. Eu escuto um louvor e odiando alguém, sabe, assim, pensando mal. Então, tá tudo bem, cara, né? Tá tudo bem, porque ele faz tudo que a igreja manda, ele participa da rotina, ele dá em dia no dízimo, ele dá até a oferta, ele ceia,
não sei se é só lá na Dínamos, que os cultos de ceia são sempre os mais cheios, então São os mais há cheios. essa rotina evangélica, entendeu? Que não formaram discípulo. Então, qual é a principal, você trabalha no seu livro, por isso que eu estou te perguntando, qual é a principal evidência? Você colocou algumas evidências na vida de um discípulo. Eu vejo, eu vejo aquelas evidências assim, eu falo, caramba, esse homem, essa mulher é um seguidor de Jesus, assim, eu posso, sem medo de errar, eu posso falar assim, não, esse irmão, ele é não significa que ele é perfeito, mas ele é um seguidor de Jesus. O que me mostra isso? Eu proponho aqui, né, no livro, e aqui a gente conversando, né, podendo resumir, mas eu vou citar o que eu cito, né, os tópicos aí, mas vou destacar um que resume bem, né? E eu acho que esse é o ponto. A gente quer, você falou do problema, o cara, tô na igreja, mas não forma discípulo. Eu acho que pior é o cara estar habilitado pela visão dele a formar discípulo sem ele ser. Fazer sem ser é a autorização da hipocrisia. E quando ele é? Eu acredito que alguém é um discípulo de Jesus quando ele teve o fundamento da vida dele trocado. Ou seja, a vida dele não está mais baseada em outra coisa senão em Cristo. Cristo é o fundamento. Cristo, ele disse, eu sou a verdade. Esse é o chão que a gente pisa agora, Cristo. Quando eu creio em Cristo, eu posso duvidar de todo o resto. Porque é a partir de Cristo que eu vou conhecer agora. Eu falo também sobre os amores, o coração, as afeições. Então, cara, se você não ama como Cristo e o que Cristo ama, você não é discípulo. Porque Cristo, ele vai impactar o seu coração, ele vai acessar uma troca de coração, uma troca de amores. Eu cito a palavra afeições, né? Que essa palavra, pra mim, ela mexe mais comigo, porque é o sentimento mais profundo da alma mesmo. O homem caído, eu e você, como éramos caídos, e hoje estamos em santificação, tem o fundamento errado, o coração errado, e aí sim, as virtudes. A gente tem o comportamento errado, que é as obras da carne, partidarismo, orgulho, vaidade, aquela parada mesmo. O mundo tá imerso nisso. Inveja, essa parada mesmo. E o que é o oposto disso? O fruto do Espírito, que eu falo das virtudes. Então eu falo dos fundamentos, das afeições. Então eu começo pelo fundamento, Jesus como verdade. Afeições, Jesus como vida. Ele se torna a minha vida. Mas também as virtudes, Jesus como caminho. Caminhar com Cristo é caminhar como Cristo. E aí eu falo dos frutos do Espírito. E aí sim, as marcas. Que ele diz, vocês não creem em mim? Jesus diz, né? Creem pelo menos pelas mesmas obras. Olha para que a minha vida, ela tem obras, ela tem marcas. E aí eu falo muito sobre isso. O dia que eu estava escrevendo o capítulo Marcas, foi o dia que o Silvio Santos morreu. E aí a internet bombou. Parou a internet. E todo mundo lembrando, ele é um homem de marcas. E Deus me perguntou, o Espírito me perguntou, eu tava ali retirado escrevendo. Nesse dia eu tava em Santos, fui lá em Santos escrever, já no final do livro quase. Ainda faltavam umas partes boas, mas tava nesse capítulo das marcas. Quais são as nossas marcas? Tem que ser as marcas de Cristo. Então eu destacaria isso. Alguém que é discípulo carrega marcas. Paulo falou, ninguém me moleste. Para de encher meu saco. Desculpa o termo, gente. Que Paulo falou, para de me molar. Por quê? Porque eu carrego as marcas de Cristo. No caso de Paulo, ele tinha cicatriz mesmo. Sim. Né? Mas todo seguidor de Cristo necessariamente tem marcas. E isso me marcou lá em Tanque Novo. Eu vi que os homens de Deus ali tinham marcas. E eu via muita gente com a estética religiosa e espiritual aqui. E vi lá gente sem o crentez, sem o jargão, mas com a marca. Então a gente chama de evangélico, de cristão, quem fala tá amarrado. Mas a gente tem que chamar de cristão quem se parece. Sim. Tem alguma coisa que é específica, assim, que te marcou? Alguma experiência dessa viagem missionária, assim, que você olhou e que te deu esse start, assim, que você possa compartilhar? Ou tudo, assim? Não, mas teve coisa assim, né? O olhar do pastor da comunidade quilombola. Eu cumprimentei ele, um homem simples. Eu senti uma presença ali, o olhar dele foi fundo na minha alma, assim. Me fizeram uma mesa para pastores, para eu ministrar. E veio pastores das comunidades. E os caras vieram bem arrumadinho, tudo bonitinho. Os caras vivem mal, velho. Claro. Bem E vieram tomar o café, a gente fez um cafezão pra eles e eles me ouviram. E o olhar deles, eles me ouvindo, me fez pensar, era eu que tinha que estar ouvindo. Nossa. Por que eu tô pregando pra esses caras? Porque minha igreja é grande. Aí eu lembrei do que Billy Graham... Você é o cara que deu certo. Aí eu lembrei do que Billy Graham falou. Perguntaram pro Billy Graham,
qual é o maior homem de Deus do mundo? Porque ele era chamado disso, né? Aí ele, não sei, mas eu acho que alguém que ninguém conhece, que tá Sim. numa cidade desconhecida, servindo a Deus numa igreja, amando a sua família, amando a sua Bíblia, amando a Jesus. Qual é o glamour, né, desses caras? E ninguém vai conhecer. Vai morrer e ninguém vai saber quem ele é. Esse é o maior homem de Deus. Se é que existe o maior homem de Deus. E eu vi que era isso mesmo, cara. E não há virtude na miséria. Não é a miséria que eu quero exaltar aqui. Até porque esses Não, caras. mas é a Até simplicidade porque não falta do nada coração. pra eles. Deus é Graças a fiel. Deus, não falta é. nada pra eles. É o que falta em mim. Que eu vi ali, entendeu? Uhum. E aí Jesus falou pra mim que a gente tá procurando algumas marcas externas. A prova que alguém segue a Jesus é porque tá sendo abençoado externamente. Mas aí eu fui Ou porque ele levado tá a... sendo seguido E aí eu pelas falo, eu multidões. falo de algumas marcas. Eu falo da marca da simplicidade. Sim. A marca do arrependimento. Eu gostei muito da Os marca do arrependimento. Os puritanos dizem, né? Não confie em quem não manca. Uhum. O cara que foi quebrado por Deus. Então a gente parou de falar disso, cara. Porque o Brasil tá crescendo, né? Economicamente. A internet agora vende mais, né? Isso é fala absoluta de todo mundo que tem autoridade com os números da internet. Você mostra autoridade na imagem, no carro que você chega, o que você faz. Carro alugado. E os caras levam isso pra igreja, mano. Sim. Tipo, a foto tem que ser do prédio cheio. Os caras se vendem como um pastor melhor porque ele tem mais resultados. Cara, e aquele dia? Ouvi de Jesus. É. Não vos conheço. Então, o livro é um apelo a conhecer e ser conhecido. E ele evidencia as marcas, biblicamente falando, do que é um discípulo, pra gente não se enganar com retóricas e com coisas externas e seguir os de verdade, mano. E amar e ser de verdade. Esse é o meu convite. Cara, você tava falando, eu lembrei de uma experiência também. Faz um ano agora, certinho, novembro do ano passado. Eu fui no. Agora eu esqueci o nome da cidade, era bem dentro lá no estado do Pará. E era uma ilha. Era uma ilha. E tava lá na congregação. E eu comecei a conversar com o pastor. Ele falou: Não, eu falei, pastor, como é que é seu trabalho aqui? Ele falou: Não, eu pastoreio 4 ou 6 igrejas aqui. E a gente vai indo e tal. E eu, cara, mas como, né? Não, hoje vai ter culto, você vai ver, né? Beleza. Aí, pô, coloquei lá, era uma ilha de fato, né? Então todo mundo de chinelo, descalço, areia mesmo, né? Gostoso. E aí o pessoal começou a chegar de barco. Os barquinhos, aqueles toque-toque, né? Aí foi parando, os adolescentes. Comunidades ribeirinhas? Não era ribeirinha, não era uma comunidade ribeirinha, como a gente tem na mente, assim. Mas era a galera que vivia ali nos arredores. E aí eles começaram a chegar, e eu comecei a conversar com o pastor. Ele já estava ali há 20, 30 anos, cara. E é isso, e você fica pensando assim, cara, será que alguns de nós, né, para não falar dos outros, teria essa capacidade? Claro, cada um tem um chamado, Deus está abençoando, mas esse chamado de, cara, ser pastor de 4 congregações no meio do mato, você leva 30, 40 quilômetros de terra para chegar num lugar que ninguém vai te conhecer, que não vai ter um culto possante, mas a simplicidade das pessoas, não a miséria, mas a simplicidade no ser, uma igreja viva, tocando do jeito deles, e começou o louvor, o prédio quase caiu, tanto que os irmãos estavam cantando. Aí o pastor chega em mim e falou assim, não, eu queria dar uma oportunidade, que é a coisa mais assembleana, né? Oportunidade pro irmão Daniel. Eu falei assim, será que ele quer que eu fale um pouquinho? Será que ele quer que eu pregue, né? Não, aí eu dei uma perguntada, assim, não, eu queria pregar. Eu tive essa sensação, eu falei meio assim no meu coração, pregar o quê? Eu vou pregar o quê aqui? Falar sobre o quê? Tipo, os nossos sermões já não preparadinhos, já não conectam com aquele estilo de vida que deveria ser ao contrário. Aí eu aproveitei depois e fiquei conversando com ele e vi de fato essas marcas que você trabalha aí. A marca da simplicidade, a marca do arrependimento, a marca de fazer para Jesus de todo o coração. Isso, o serviço, né? O serviço, aquele povo, um levando o outro no barco, aqueles barquinhos que parece que vai afundar, sobra isso aqui quase para não pegar na água. Você fala assim, mas como que esse negócio não afunda? E o povo
subindo naquele e vem e busca o outro e vai. E claro, a gente tem que adaptar a nossa realidade, a gente tem necessidade aqui, não tem nem como chegar de barco nas nossas igrejas. Mas propor para os nossos irmãos essa possibilidade de ter Jesus como uma inspiração. Eu sempre falei de Jesus e de Cristo. Cristo é o meu salvador. Jesus é a minha inspiração. Eu quero ser igual a Jesus. Então, às vezes eu falo assim, eu gosto muito de Jesus, as pessoas achavam estranho, né? Porque eu realmente olhando para Jesus, a forma como ele vivia, eu me converti lendo os evangelhos, então me apeguei muito à pessoa Jesus e depois ele se mostrou o Cristo para mim, mas há muita gente que infelizmente não vive essa esfera do senhorio de Cristo. Então eu me rendi ao senhorio de Cristo, mas a pessoa Jesus, a forma como ele faz, eu entro nessas cenas, eu fico assim, meu pai, Isso é lindo. Isso é ser discípulo. eu quero, sabe, eu queria poder ser tocado como Jesus foi e sair virtude, sabe? Em vez de sair raiva, em vez de sair virtude, poder sentar com as pessoas e poder olhar para uma pessoa sabe, ter uma palavra de libertação, sabe? Como Jesus faz, assim, no meio da multidão, ele olha para a mulher e fala assim: não, eu sei que é você, sabe? Eu sei que é você. Ninguém me contou, eu tenho clareza que é você. Eu parei para te ver. Uau, uau, é lindo isso. Ou a Eu mulher creio que é por aí. da viúva, sabe? Parar no meio de um velório, sabe? Uma multidão seguindo Jesus. Eu acho que falta isso para nós, André. Esse lance de. Eu sei, Jesus atrai as multidões, mas ele em alguns momentos específicos, ele deixou as multidões para conversar com uma pessoa, que é nesse texto da viúva de Naim, Sim. e ressuscitar o filho dela e dizer assim: pronto, agora vocês têm vida, vão. Então, não sei, mano, eu vou te agradecendo nesse sentido de que é mais que flui do seu coração, assim, desse senhorio de Jesus, de poder viver esse relacionamento, mas também traduzir isso. Depois que você escreveu o livro, o que mudou no teu estilo de vida, assim? No sentido de como a forma que você lidera, porque você lidera uma igreja grande, cara, com muitas demandas, assim. Como que foi? Você não precisa falar o que você não quer, mas há algo prático que você precisou revisitar. Falou, cara, isso aqui eu preciso revisitar. Isso marcou minha vida, eu quero mudar isso aqui. Eu não vejo no meu processo de semelhança a Cristo o livro como um divisor de águas, a publicação dele. Uhum. Mas a gente é testado pelo que a gente prega, né? Eu creio que ao expor as pessoas da minha igreja a esses conteúdos, me sinto mais responsável ainda de, de deixar muito claro quem eu tô seguindo e que não tem a ver comigo. Como a gente afirma que Cristo é o cabeça da igreja, se a gente só faz o que dá na nossa cabeça, por exemplo. Então, cara, eu não trato, e eu cada vez estou mais assim. Já estava nesse processo. A agenda, os eventos, o processo como meu, voz da minha cabeça. É realmente ir a partir de um lugar de. Eu aprendi que Cristo fala no plural, fala no presbitério, fala na mesa, fala na leitura bíblica, fala na oração, fala no culto. Aprendi a não ir tão. Eu vou pro púlpito e tem 3 cultos. São 3 mensagens. É a mesma, mas é diferente. Porque eu vou olhando, vou fluindo. Eu não quero ser um robô, sabe? Eu não quero ser um profissional. Aí eu me lembro daquele livro do Piper, Irmãos. Uhum. Nós não somos profissionais, né? E eu não quero ser um profissional da fé. Então, se eu não queria, eu não quero ainda mais. Mas o que mudou foi que eu me sinto mais responsável ainda. Porque teve uma experiência legal aí. Falo com toda a humildade, né? Assim que lançou o livro, eu não esperava isso, né? Pastores que não são da Dinos me procuraram e pediram caixas. Estão estudando com os membros de outros estados. 200, 300, 100. Compraram, né? Eles não pediram pra vender depois me pagar, não. Compraram. E o livrinho, né? E assim... Permuta. Ué. Eu não esperava tão assim, né? Na nossa igreja local também foi impressionante, impressionante. Os irmãos abraçaram no primeiro domingo que eu lancei assim. Fiquei lá assinando, né? Me sentindo... Chega a doer o dedo, né? Eu brinco, eu sou internacionalmente desconhecido. Não Mas é. na minha comunidade eu sou conhecido como um irmão.
Então eu acho que assim, eu acredito que a minha maior experiência é com o desprendimento da posição, cara. Não, pensa. A gente tem que desprender da posição, porque estar num púlpito, né, estar num lugar, por mais pequeno que eu ainda sou, para um membro simples já é muito grande, cara. Não, eu tô falando com o pastor. Sim. O pastor me chamou no WhatsApp. Aí matando essa visão aí, cara. Um discípulo, né? Você Não, começa a ser reconhecido como sou apenas discípulo, velho. Pronto. Vocês têm acesso ao mesmo Jesus que eu. Agora, ter irmãos, eu nunca, como posso dizer, eu nunca retirei essa consciência da nossa igreja, que é uma igreja que tem consciência de liderança, tem consciência de irmãos mais maduros, tem consciência de aconselhamento, tem consciência de pessoas que são referências. A vocação, né? Cada Eu um creio nisso. Uhum. Eu acho que a igreja não é uma bagunça. Uhum. Síndrome de Adão em todo mundo. Na viração do dia, cada um se encontra com o Deus que ele imaginou. Não. Uhum. E se tem uma igreja, se tem um ensino, se tem uma série, a gente tá seguindo um Cristo e prega com determinação naquilo que a gente tá pregando, mas com abertura. Todo mundo pode ser questionado. É um ambiente muito, muito gostoso esse aspecto, né? Então eu vejo indo pra esse lugar mesmo, sabe? De humildade mesmo. Sim. Cara, a gente tá com... Vou até pedir pro Douglas colocar ali. A gente tá nesse diálogo, né? Quando eu comecei lá o Proposições, mudando um pouquinho a chave, mas para te fazer umas perguntas mais específicas, assim, eu sonhava muito com... Você me conhece, assim, cara, eu não dou conta da internet, assim, eu gosto, eu faço por obediência, eu acho uma Tem que benção. fazer, a gente tem. Eu gosto, trabalho, aqui eu né? tô feliz da vida, então, assim, é gostoso, o Douglas tá aqui, a gente vai jantar, é muito bom, só que não é muito a minha praia, assim, eu não estudo isso, aquela coisa. Eu sempre sonhava com pessoas, falei assim, cara, e aí um dia eu tava vendo algum irmão na internet, falou, negócio de grupo de membros, eu sei que isso aí é sempre pra pagar, né? Mas eu falei, não, eu queria ter um grupo de pessoas pra conversar comigo, Uau. pra mandar alguma coisa, sou eu mesmo lá, não é nenhum outro número, pra eles poderem mandar perguntas pra quem eu for gravar, tá aberto pra eles virem no dia da gravação e sonhando já temos até uma data aqui bem reservada para o encontro presencial, a gente pode chamar de congresso, prefiro do Proposições, Que legal. vai vir aqui, espero que esse negócio estava pronto. Se não tiver pronto, eu vou conversar com você sobre a possibilidade de ser na Dínamos. Bora. Já Vamos falar ver. antes de você falar, já. Vamos ver. E aí tá aqui, eu acho que o Douglas colocou lá, né, Douglas? Tá aqui do lado esquerdo da tela, eu acho, um QR Code para você poder vir conversar com a gente, ser membro. Ser membro não é para pagar mensalidade, não, é para a gente estar junto, para a gente estar encontrando. Se tem você está assistindo, você fala, não, Daniel, você tem que melhorar nisso. Eu tô aqui, sou apenas um discípulo que está se esforçando em fazer alguma coisa. Então, se você quer caminhar mais perto da gente, saber primeiro o que está no nosso coração aí, poder participar. E eu vou ler aqui o compromisso que eu tive com os meus irmãos. Foi o que mais teve pergunta, porque é um assunto que bombou, né? Então, vamos fazer pergunta aí. Eu vou fazer. Então é o seguinte, entra aí no grupo, você vai ser direcionado e já tem que fazer os merchans aqui. Então curte, comenta, compartilha. Por favor, isso nos ajuda muito no engajamento. E aqui também, na descrição do vídeo, a gente vai deixar um link das coisas das redes sociais do André, você já deve conhecer. O link do livro. E o link do livro. Vocês têm que comprar esse livro, gente. Tem que comprar esse livro aí. O menino, além do conteúdo, tem mais um filho chegando aí. Então, nos ajude a amamentar essa criança. Tô pagando esse livro aqui. O brinquedo foi caro. É caro. Então vamos lá. André, algumas perguntas. Tá, senão você vai levar embora. E aí, como é que faz pra mim? Eu pago depois. Tá doido. Deixa eu ver onde eu coloquei aqui. É o seguinte. Quando a gente fala de apenas discípulo, é óbvio que as pessoas foram para esse lugar do discipulado, porque eu entendi a tua lógica, no sentido de ser um discípulo de Jesus. Mas há muitas pessoas que perguntaram aqui, perguntas mais relacionadas ao eu já escrevi ministério. Também. Já escreveu? Mas livro? Não, ele tá num livro aí, e tá no manual da Dínamos também, sobre nosso modelo de discipulado, de acompanhamento. Show. É um assunto que eu amo. Eu só fundamentei ele antes aí pra gente entrar nele com a mente renovada. Então eu tenho muitas perguntas, eu não lembro, não coloquei o nome de quem fez, mas todos eles foram lá no grupo. Então vamos lá.
Como diferenciar o discipulado de uma consultoria? Tá na moda esse papo de consultoria. E você faz até como empresa. Mas sim. como que você consegue diferenciar isso? Não, a diferença gente, é gritante, não tem nem cabe numa frase. A consultoria, ela tem muito a ver com um olhar técnico, né, e experimental de qualidade, né, de avaliação. O discipulado é convívio, relacionamento. Porque o aluno, na ótica de Jesus, não é um aluno que a gente tem na nossa mente na universidade, no Brasil, na escola, no modelo nosso de educação é novo. Perto do mundo da Bíblia, o modelo de educação é convívio. De avaliação. Então, discipulado, vida na vida, convívio, consultoria. Mentoria a gente pode comparar um pouco mais, mas consultoria é um olhar técnico, experimental, experiencial, né, de alguém que tem ali as qualificações. Mentoria, vou entrar junto aqui, porque mentoria é que se confunde mais. Porque mentoria é parecido em que sentido? Que eu preciso ouvir o outro, ajudar o outro a sair de um ponto A, ponto B. É um treinador, é um mentor. Então, eu não tenho tanto problema como chamar. Porque mentor é uma palavra também que carrega um belo significado. Sim. É um irmão, é um conselheiro. E isso tá muito também no mundo bíblico. Então, você fala, não, esse cara é meu mentor. Eu não vejo problema no termo por si só. Agora, Sim. tá bom, que tipo de mentoria é essa? Agora, não é também a mesma coisa que discipulado. Sim. Discipulado, teologicamente, bíblico, é Cristo modelo, homem referência. Quero chegar na Doca 12. O endereço é tal. Rua Xingu, 535. Tá? Eu tô sem GPS aqui. Perto de onde, Daniel? Perto de onde, Daniel? Perto da padaria... Como chama mesmo, Doguinho? Bela Vitória? A padaria de cima? Bela Vitória. Padaria Bela Vitória. Tá. Quando eu chegar na Bela Vitória, eu não cheguei no meu destino. Cheguei na minha referência. Não resolve. Não tem como gravar podcast no Bela Vitória. Mas ela é a referência para chegar no Daniel. Esse é o sentido de discipulado, do discipulador. Ele é uma referência. Sede meus imitadores? Como eu sou de Cristo. Vamos chegar junto lá. O modelo é lá. Mas eu tô no meio do caminho. Não como um pedágio. Não precisa pagar nada. Não é mentor, não é coach. Mas como um irmão que tá vendo algumas coisas antes de você. Então o discipulado vai muito nessa linha, tá? Show. Como entender que você está apto a discipular alguém? Então, só tem um jeito de você levar alguém a seguir Cristo. Você estando no caminho. Não importa se está no começo, no meio ou no final. Inclusive você que está me ouvindo, você está no caminho, se alegre. Porque estar no caminho é o grande privilégio de um cristão. Estar em Cristo. Então agora, quanto você pode levar alguém? O quanto você foi? Pastor, tô com problemas morais, né? Tô com problemas, né, éticos na minha vida. Resolve sua vida, cara. Deseje ser acompanhado, aconselhado, mas não fique esperando. Não crie uma falsa linha de chegada. O dia que eu não tiver essa tentação, o dia que eu não falhar mais, cara, é muito simultâneo. A gente já falou isso aqui. Vamos ser mais, não queira ser mais santo, mais criterioso que Jesus. Jesus, olha o que ele fez com a mulher samaritana, com o gadareno. Ele enviou para o que ele podia falar. O que eles podiam falar? O que Deus fez. Pronto, eu falo que Pedro... Façam o que eu vos fiz. Jesus falou em João 13. Façam como eu fiz a vocês. O que Cristo fez em você? Você pode falar que Cristo pode fazer isso na outra pessoa. Se tudo que você tem a dizer eu era cego, agora vejo, então você pode dizer que ele abre os olhos do cego. Pronto. Pedro pregou o primeiro sermão alguns dias depois de ter negado Jesus. Não passaram anos. 50 As pessoas dias, precisam entender isso, cara. Ele não estava não deu 2 meses. Eu acho que o Paulo Júnior tem uma sacada muito boa com essa palavra, porque ele brinca com a palavra preparado e pronto. Eu acho que eu tenho que estar pronto no sentido de prontidão. Perfeito. E não de acabado. Preparado eu não vou estar nunca. Então, às vezes, a gente chega nos congressos, já deve ter te perguntado, e aí, irmão, tá preparado? Eu falo, não, preparado eu tô não. Eu tô pronto. Eu tô pronto para fazer o que você quiser fazer. Sendo preparado. E vou no caminho me aperfeiçoando. Então, há coisas que eu falei há 10 anos atrás,
que eu mesmo pensei, como que eu falava esse negócio? Mas quando eu falava, era na sua luz, né? era aquilo. Tava queimando. Justo, as pessoas estão esperando um diploma. Não. Ah, você está certificado, agora você... Tudo bem que Agora, deve ter igreja que faz isso. Na igreja local. Deve ter igreja que faz isso. Respeite aí, né, talvez de uma igreja, se a sua igreja local entendeu como modelo de liberar você para, né, dentro da estrutura, discipular pessoas, o curso A, o curso B, maravilhoso. Isso não é errado. Sim. Porque o ensino é muito importante, né? É a forma que essa igreja encontrou de se organizar para proteger você, inclusive, de um falso cristão tentar te discipular. Então tá tudo bem. Mas enquanto cristão, você pode dar o que você recebeu. Tem um irmão congrega aqui, né? Dá o que você recebeu. Ele tem discipulado o chefe dele. É isso. Tem sido tão bonito assim, às vezes ele manda foto do que eles estudar. Então, na maioria das vezes ele pega a pregação que a gente fez no domingo e vai sentando com o irmão lá, vai lendo a Bíblia. Tem um assunto, tem que ter um caminho. É isso. Então, assim, claro, respeite a congregação local, mas ao mesmo tempo fale de Jesus. Claro, né? Não espera ficar pronto, preparado, pelo amor de Deus. Tem uma meio aqui assim, deve ter passado alguma dificuldade aqui. Qual é o risco do discipulador achar que é o dono da pessoa discipulado? O risco é muito grande, que nós estamos lidando num mundo caído, com gente caída, e todo ser humano que está vazio está procurando alguém para usar, alguém para suprir essa carência. E encontra na igreja um lugar muito fértil para isso. As pessoas vêm vulneráveis, cheias de tentações, pecados, e às vezes o cara tem um pedigree ali, um diploma, né, um cargo, e pode se tornar dominador. Mas eu quero que você saiba que essa visão é amplamente antibíblica. Não temos que ser donos de ninguém. Temos que respeitar o espaço, a individualidade, os processos. Agora, você corre esse risco se você não tiver seguindo a Cristo de verdade e conhecendo o Senhor e a palavra dele. Então, se você for, quanto menos você souber, mais fácil você é manipulável, né? Não aceite esse tipo de relação. Agora, não confunda ser dono com exercer o encorajamento, a exortação bíblica. Quando um homem de Deus te exorta em nome de Deus com a palavra, não é ele que está sendo seu dono, ele está te lembrando quem é o seu dono, que é o Senhor Jesus. Mas isso é fácil de ser... É muito fácil. Muito fácil. Uma coisa é aconselhar o irmão com autoridade. Outra coisa manipular. Ou ele faz, ser manipulador. A última aqui, tem mais, mas eu acho que você já trabalhou um pouco isso, mas eu acho que vale a pena, porque eu sei que você tem conteúdo em relação a isso, assim, qual a importância do discipulado nessa geração virtual? Porque sempre foi importante, mas agora, numa geração onde que tudo é tema, não se tem mais gente, a internet tirou de nós, todo mundo é valente na internet, então tirou de nós o encontro, o tato, o cheiro então, se sempre foi importante, eu acho que é por isso, André, que você teve uma resposta mais positiva, entre aspas, do que você pensava. Porque a gente está sedento por isso. É isso. A gente quer gente. Eu tô convencido disso. Qual a importância de se falar disso aqui agora, onde todo mundo segue um perfil e não uma pessoa? É uma boa pergunta. Eu acho que, como você disse, é tão importante quanto ontem, quanto no passado, mas é mais urgente. No sentido que ele tem um valor igual, o discipulado para Cristo tem um valor igual, mas ele tá mais resistido hoje do que... Tem mais obstáculos. Sim. Tem mais vozes, tem mais engano. Então, a importância do discipulado nos dias de hoje se dá para calar vozes que não estão me fazendo mais parecido com Cristo. Estão me fazendo mais semelhante ao homem moderno, ao homem pós-moderno, apegado ao material, apegado à imagem, apegado à estética, apegado à vaidade, que não dá conta de abrir a casa, abrir o bolso, abrir o coração. Então o discipulado vem como uma resposta confrontante mesmo, confrontadora do nosso egoísmo, do nosso modus operandi, nossa forma de viver. Então os pastores estão desesperados, estão doidos nesse assunto. Por quê? Como formar discípulos nos dias de hoje? E esse livro começa a responder. E acredito que vai ter que... Depois a gente vai ter que continuar esse assunto aí.
Tá. Com outros volumes aí. Outros... Eu tenho uma ideia. Seguinte, cara, eu vou encerrando aqui, por causa do nosso compromisso de horário. E primeiro te agradecer, não só por estar aqui. Eu já organizei livro, já escrevi, mais ou menos sei quanto custa. É um filho, né? É uma coisa assim. Muita coisa a gente queria pôr e não põe, coisas que a gente nem queria tanto, a gente vê que é importante. As pessoas não fazem ideia do quanto. É muita coisa. É um detalhe. É especial. Eu nem imagino quando você abriu lá. Você até fez um dia que chegou lá. Isso. Mas eu acho que antes de gravar aquele vídeo, você deve ter tido. Nossa, demais. Nossa, quando chegou na minha mão os livros, eu ficava, não tô acreditando, cara, tanto trabalho. Então eu vou te agradecendo e te honrando, porque você é um irmão querido, tem trabalhado com muita seriedade e fez uma entrega muito séria aqui. Vou recomendar demais esse livro, vai estar aqui na descrição. E eu quero mesmo que as pessoas pensem nisso, porque a gente está virando o ano. É geralmente agora que a gente faz alguns compromissos, né? É geralmente agora que a gente começa, vou emagrecer, vou ver esse que lá. Eu queria te encorajar a fazer essa oração agora, nesse sentido de falar, Jesus, eu não quero mais ser um frequentador de igreja. Eu quero ser um discípulo do Senhor, eu quero comer a poeira do teu pé, eu quero ser como aquela mulher que literalmente beijou os teus pés e que com lágrimas enxugou e molhou e enxugou teus pés. Então, assim, em nome de Jesus, que você tome essa decisão. O Brasil não precisa de frequentadores de igreja. O Brasil precisa de discípulos de Jesus, pessoas confundidas com Jesus, pessoas que aprenderam a amar, aprenderam a cuidar, aprenderam a perdoar, pessoas que são doces, cara. Você viu lá nas virtudes do Espírito, sabe? Essa mansidão é um fruto, meu Deus. Nós precisamos ser mansos como Jesus. Tem hora que Jesus fica nervoso, mas nem nervoso ele pode ser manso. Então, a gente tem que ser manso como Jesus. Então, por favor, além de comprar o livro, faça essa oração e se engaje. Se Jesus está te chamando nesse momento aí que você está ouvindo a gente, para aí o que você está fazendo, ora Jesus, e aproveita esse episódio para começar uma nova trajetória na sua história, uma trajetória de seguir a Jesus e tendo homens como André e até como eu, né, nesse meio do caminho, que são referências para você nessa caminhada. André, a gente sempre termina com o 2 minutos para o mundo, você já participou disso, mas em relação a esse livro, ao que Deus está colocando no teu coração agora, qual é a mensagem para a gente finalizar assim, com chave de ouro? Você olha ali naquela câmera 17, fala que é a câmera olha 17, aí, só tem duas, né? E aí você coloca essa mensagem, 2 minutos para o mundo, novamente atualizado com meu amigo André Galina. Uau, eu quero encorajar você a não seguir Jesus nos seus termos, nas suas prerrogativas, nos seus argumentos, do seu jeito, com as cláusulas que você impôs sobre o contrato. Siga Jesus nos termos dele. E como você conhece os termos dele? Lendo o que ele disse. Deus nos presenteou com a palavra. No começo desse livro, eu digo isso. Eu não tenho muito a dizer de mim mesmo. Então eu me detive a meditar no que já disseram, o que ele já disse. Então você que está aí, você pode seguir a Cristo. Mas isso só vai ser possível nos termos dele. Ele não se submete aos seus termos. É você que submete-se aos termos dele. Então, saia da massa cinzenta, da multidão. Dê um passo à frente, dê um passo fora da multidão para ser um seguidor de Jesus. Isso vai custar tudo, mas isso vai valer a pena. Essa é a única forma de, naquele dia, você não ouvir: apartai-vos de mim, eu não te conheço. Aparte-se de mim, eu não te conheço. Mas ouvir: servo bom e fiel. Siga ele com todo o seu coração. Amém. É isso. A gente vai ficando por aqui. Se Jesus permitir, na próxima segunda, às 21 horas, nós estaremos aqui junto com mais um Proposições. Na salva de palmas, Doguinha, para acabar com chave de ouro. Obrigado, meu amigo André. Gente. Obrigado, Dani. Caramba, de novo, hein? Com o filho aqui, acabou.